Nosso tema hoje é um tema que caiu para mim e eu fiquei assim meio preocupada, né? Amai vossos inimigos. Eu não achei um tema assim, eu... depende, acho que não, né? É o 2, tá bom. É um tema assim, mas tinha que ser eu. Será que eu estou preparado para isso? Será que eu tenho condições? Será que eu estou, né? Mas é um tema que eu precisava preparar, porque ele serve muito. Quando a gente prepara um tema, a gente lê, estuda, procura o máximo de recursos e elementos na verdade, para propor uma reflexão juntos, né? Porque estamos todos no mesmo barco, no mesmo barco chamado planeta Terra, nosso lindo planeta de expiações e provas. Mas depois eu vi eu precisava ler isso de novo, porque é sempre um banho de conhecimento e uma reflexão profunda. Aí esse tema é do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu fui ler, li mais de uma vez e o capítulo realmente é muito rico, muito bonito. Recomendo a leitura com calma depois, porque ele traz elementos assim muito lógicos, muito em cima, assim, tudo faz muito sentido. E quando lemos aquilo, realmente é uma atividade é como se fosse jogar um balde de água limpa no nosso balde de água suja. Às vezes está suja. Você jogando água limpa, aquilo vai realmente faz sentido. Eu tenho que realmente aqui, eu fiz isso. Nossa, eu faço isso ainda. Eu gostaria de fazer diferente. Eu posso fazer diferente. Então, amai os vossos inimigos. É claro, quando eu li essa frase, eu falei, mas quem são nossos inimigos? Onde eles estão? Eu tenho inimigos, mas eu sou uma pessoa pacífica? Não sou tanto, né? Nós não somos. Surgem várias perguntas sobre essa questão de quem são, onde estão. Nossa, eu fiz inimigos, eu faço. Por que razão? Aqui, os livros que eu usei, claro, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. O capítulo 2 de Reforma Íntima sem Martírio, da irmã Dufaux, a ética da transformação. E o capítulo 28 desse livro, No Roteiro de Jesus, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, antigamente chamavam de Irmão X, os maiores inimigos. Então eu usei principalmente essas três referências. E aí o capítulo ele envolve alguns temas principais, né? Amai vossos inimigos, ele já coloca lá, logo de entrada, uma introdução. Retribuir o mal com o bem, trata um pouco dos inimigos desencarnados. E aí vem a famosa frase que eu acho dificílima de lidar com ela. Não sei se alguém acha fácil oferecer a outra face. E o que significa realmente. Então, é um tema, assim, muito amplo. Nós temos pouco tempo, então vou tentar propor a reflexão e eu sugiro que vocês vão procurar essas referências, esse próprio capítulo, que ele é muito bem escrito pelos espíritos que ditaram para Allan Kardec. E eles propõem aqui algumas reflexões como instruções, né, dos espíritos sobre a questão da vingança, do ódio e até do duelo. O duelo, aquele duelo mesmo no passado, onde eles se propunham um duelo e se matavam. É claro que dá para trazer para os nossos dias numa proporção um pouco diferente, né? Procurei lá, nem procurei no dicionário, porque eu não achei o dicionário, fui na internet dessa vez. E algumas definições de inimigo, a gente acha muita coisa na internet. E muitas frases, né? Mantenha o seu amigo próximo, mas o seu inimigo mais próximo ainda. A gente até estremece diante disso, né? Mas tem uma ampla gama de sentenças e frases, né, lacradoras ainda sobre os inimigos. Inimigo
é quem odeia, busca prejudicar ou é hostil a alguém ou a algo. Pessoa hostil de alguma forma. Pessoa contra a qual se luta. Inimigo é aquele que é o contrário, é adverso. Inimigo é alguém pertencente a um grupo oposto, um adversário. É uma pessoa que tem inimizade, hostilidade a nós ou a outro. Em geral, o inimigo é uma palavra que soa forte, né? Parece que a gente fez uma coisa gravíssima ou que ele fez uma coisa gravíssima. E, em geral, nós consideramos que é muito sério, sempre, quando o outro faz. Quando nós fazemos, a gente nem percebe, muito mais, não queremos nem pensar nisso, e sequer temos noção que fizemos para gerar aquela inimizade. Muitas vezes, a gente não quer nem olhar para aquilo, nem reconhecer, porque é difícil. Então, a gente vai usar assim, inimigos e desafetos. Desafetos parece uma palavra um pouquinho mais suave, né? E o que é um desafeto? É um sujeito que não possui a consideração, a afeição, a admiração por alguém específico. Eu sempre acho que inimigo é uma coisa mais forte, né? Alguém que odeia, que deseja o mal para o outro, ou que tenta te fazer o mal. E o desafeto, alguém que não bate, né? O santo não bate. Aquela pessoa que a gente entra no ambiente, isso aí é muito comum, até na família acontece, tem lá o desafeto da gente, com quem a gente não cruza bem, né? A gente não passa na mesma calçada. No ambiente de trabalho, que é muito comum. Então, nós temos muitos níveis de amizades, inimizades e afetos e desafetos. Aí eu achei uma frase também dessas de internet. Ó, se deseja ganhar um inimigo, basta lhe dizer-lhe a verdade. Ninguém, né, principalmente se a verdade foi sobre ele, sobre um erro, uma falta, uma imoralidade. Em geral, ninguém gosta de ouvir. Nós não gostamos de ouvir a verdade, porque a verdade dói mesmo. Né? A verdade é como um lindo diamante que se esfrega na cara de alguém. Ele é lindo, mas ele machuca. Então, realmente, há muitas formas de se criar, de se desenvolver uma inimizade, de ganhar um inimigo, que na verdade ele acaba se tornando um querido inimigo, né? A gente fica tão preso nele às vezes, que passa a ser nosso querido inimigo. Vamos tratar um pouco do como que esse capítulo traz essa questão. Jesus disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ele começa, na verdade, falando, olha, foi-lhes dito, amai vossos amigos e odiai seus inimigos. Mas eu lhes trago uma outra verdade, uma outra abordagem. Amai os vossos inimigos. E é muito difícil de entender. Acho que na maioria das preleções, das palestras, muitas coisas que eu estou ouvindo, eu já estou perguntando, mas como? É bonito o texto, é bonito, o desenvolvimento é bonito, mas como eu faço isso na prática? O tempo todo eu me pergunto, quando eu estou numa palestra, como que eu vou fazer isso? Como é que eu coloco isso na prática? Na teoria é uma coisa, na prática, o que nós podemos fazer? A pergunta que surgiu lá no capítulo é, ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? É verdade que quando nós não gostamos de alguém, parece que assim, aquele desafeto, aquele desamor, parece que ele já chega primeiro. A gente já percebe quando não gostam ou não tem aquele afeto por nós. E nós também percebemos, não sabemos em geral a causa disso. Mas entendemos, e a doutrina nos ensina, que tem uma explicação científica, física, que é a troca de energias, o fluido que flui de você para o outro quando você não gosta, a pessoa já sente. E como a gente sente, muitas vezes, não sermos tão bem acolhidos ou recebidos em alguns lugares, alguns ambientes, alguns núcleos. Existe uma explicação para isso. Pode ser
alguma coisa dessa vida mesmo. Uma coisa, alguma palavra, algum olhar, alguma atitude menos generosa ou menos educada, ou uma coisa qualquer que nos passou desapercebido, mas muitas vezes provocamos aquele mal-estar e aquela pessoa já não, ela te evita, porque ela não se sente bem. Nós fazemos isso, todos fazemos. Não adianta jogar nos outros, que é o que a gente faz, né? Que me tratou mal. Meu inimigo é inimigo por causa dele, não por minha causa, porque eu sou uma pessoa equilibrada, boa, sou uma pessoa que busca o bem, não matei ninguém, não roubei de ninguém, sou honesta. A gente sempre coloca a carga no outro. Eu acho que todo esse conteúdo do capítulo é para a gente refletir sobre isso, né? Que para a gente parar de colocar no outro, porque nós prestamos contas, é de nós mesmos. Quando chegamos na presença do Pai, quando passamos dessa para um outro plano, nós prestamos conta de nós, não dos atos do outro contra nós. Ele não vai te perguntar, ai meu querido, o que o outro te fez para você estar tão sofrido? Vai perguntar como você fez, o que você fez com aquilo. Então é uma reflexão que a gente precisa trazer para a nossa vida, e é difícil encarar nossos defeitos, encarar às vezes nossas, vamos chamar de misérias morais, que a gente tenta ocultar. A gente só quer mostrar virtude, miséria moral, fraqueza moral, a gente pode até falar, mas em geral a gente não lida tanto com elas. Eu acho que é o momento de encararmos isso com mais coragem, e nós estamos recebendo isso através de ensinamentos, através de oportunidades todos os dias. Nós podemos encarar que temos essas fraquezas e que nós podemos ir diminuindo passo a passo, dia a dia, um pouquinho, né? Às vezes, ao invés de fazer 3 vezes ao dia, ao invés de falar mal do outro 3 vezes, você vai falando 2, depois fala 1, e depois não fala mais, até assimilar aquela atitude, né? Então a pergunta que fica é: como hei de amar meus inimigos? Não faço ideia, não sei como que é isso. É muito difícil. Eu não sei como amar. Eu diria, no primeiro momento, falar, não é para mim, não sei fazer. Meu inimigo é muito difícil, não tem ética, meu inimigo não tem paciência, é grosseiro. Não é isso que a gente pensa? Aquela pessoa só cria problema. Que pessoa difícil. Me fez mal, me traiu, me tirou uma oportunidade, competiu de uma maneira desleal. A gente joga a carga no outro. Então, como é difícil? Como que eu vou amar um inimigo? É complicado. Vamos ver algumas propostas de Jesus, e nesse capítulo também, e outros capítulos sobre reforma íntima. Eu li um capítulo desse livro, no Roteiro de Jesus, e lá tem uma passagem que Pedro está com Jesus, estão caminhando numa estrada. Aí Pedro vai lá e fala: Jesus, perguntinha dele básica: como que eu saberei onde vivem meus inimigos? Eu preciso me preparar, eu quero combatê-los para melhor servir a obra de Deus. Mas Jesus, muito sábio, né? Jesus não dava ponto sem nó. A oportunidade surge com a oportunidade de você saber, surge ali a cada momento. O Pedro ficou muito como era. O Pedro tinha fama de ser uma pessoa muito estourada, meio, né, emocional, né? E ele fica meio descontente, mas minutos depois já começam as oportunidades. E ele cruza com um judeu que começa a desrespeitá-los, né? Está lá com a Torá, começa a desrespeitá-los. E o Pedro, não foi esse é o segundo caso, mas o Pedro começa assim, pressentir que tinha alguém escondido atrás de uma árvore. E aí eu falo: Jesus, tem alguém, é meu inimigo, é aquele fulano para quem não sei o que eu fiz, nós tivemos um desentendimento sobre dinheiro, alguma coisa assim. E ele fica todo amedrontado: é meu inimigo, ele vai me matar. Só que daí surge, era o André, o irmão dele.
E Jesus, ó Pedro, o medo não é um bom conselheiro. Olha o que você era seu irmão e você aí todo... então tá. Aí Pedro continua, mais tarde aparece um outro com uma Torá e começa a desrespeitar Jesus e seus seguidores. Pedro já é tomado de raiva e já quer agredi-lo. Mais uma vez, Jesus, Pedro, segura a onda, o que você aprendeu? Está aprendendo nada com a gente, comigo? Você tem que aprender a controlar-se, dominar sua cólera. E o cara foi embora, e mais uma lição. Andaram mais um pouco, mais um. E assim veio, uma sequência. Um deles falando, olha, sabe aquele leproso que Jesus curou? Está lá em Jerusalém falando mal de Jesus para todo mundo. E o Pedro novamente é tomado de raiva, querendo chegar até o outro lá, o leproso curado, e, claro, dá uma lição nele. E Jesus levanta a questão, Pedro, não é isso que você está aprendendo. Quantas vezes eu ensinei que você tem que perdoar o outro que está falando mal de você por aí, te caluniando. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Então, aprenda. E assim vai. Aí Jesus leva essas questões. Aí surge um outro que ele quer dar uma lição com os ensinamentos que ele já tem de Jesus, ele quer dar uma lição. E um rico que passa numa carruagem, ele está meio orgulhoso, né, olhando para eles, e Pedro também, de novo, quer dar uma lição nele, porque agora eu sei, vou contar para ele tudo que eu sei da boa nova de Jesus. E aí Jesus fala, Pedro, tenha dó, Pedro, de novo, vaidade não é o propósito dos ensinamentos. E assim vai. Maledicência, alguém começa a falar no governo ali de Roma, e o Pedro entra na onda. Aí Jesus explica para ele, Pedro, todas as oportunidades que te apareceram aqui mostram. Aqueles que você achou que eram seus inimigos, na verdade, eram inimigos que estavam em você. Inimigos que você cultiva em si. O medo, a cólera, a dureza do coração, e não, com relação o rapaz leproso que reclamou, a vaidade de querer mostrar um conhecimento que você ainda nem interiorizou, A maledicência entrou na onda rapidinho. Como é fácil entrar na maledicência, Quando alguém começa, ou mesmo a gente, quando nós estamos irritados com alguém, com alguma atitude, como é fácil, quando não vem alguém nos falar, nós entrarmos ou procurarmos uma pequena oportunidade para falar do outro. O outro sempre, o outro é nossa referência, Quando deveria ser Jesus. Então ele fala, os maiores inimigos estão em nós, que nós devemos combater. Na verdade, nós passamos por isso todo santo dia, tem uma oportunidade e muitas vezes nos deixamos envolver por todos esses sentimentos com relação ao outro. E é claro, sempre é culpa do outro. E essa questão dos inimigos, ainda só falou de inimigos, o Pedro só considerou inimigos encarnados. Olha, são inimigos da doutrina, meus inimigos que querem me cobrar. Nós precisamos levar em conta também que os encarnados são só uma parte dos nossos inimigos. Porque um espírita, ele coloca nessa conta, coloca nessa equação a existência eterna, a múltiplas vidas, vidas passadas, vidas futuras e o nosso presente. Um espírita sabe que vem para cá, nesse planeta de expiação e provas, para resgatar, para reparar, para aprender, para corrigir-se, educar-se na doutrina de Jesus. Por que eu estou falando um espírita? Porque nós temos esse elemento que às vezes outras religiões não têm. A existência de múltiplas, de encarnações. E em múltiplas encarnações nós fizemos o mal. Hoje estamos muito melhores.
mas ainda temos um longo caminho, e nós sabemos disso. Nós precisamos encarar essa questão de que muitas vezes fizemos o mal para outros que não temos a bênção de nem lembrar, né? A gente faz aqui um mal, aqui, uma maledicência, um julgamento, um não acolhimento, um não atender alguém que necessita, porque nós achamos que não merece, ou algo assim. Mas nós trazemos experiências de outras vidas com muitas pessoas, tanto que formamos uma família aqui, e muitas vezes temos desentendimentos dentro da nossa própria família que não conseguimos explicar. Por quê? Somos famílias espirituais que às vezes precisam se reencontrar para reparar erros entre nós mesmos. Quem aqui não tem problemas? Quem pode dizer, né? Quem pode tirar a primeira pedra? Quem não teve problemas com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, ou com o primo, ou com a tia? Todo mundo tem e passa por isso. Esquecendo muitas vezes que fomos colocados juntos por uma bondade de Deus, uma oportunidade de ajustar o que foi destruído, o que foi prejudicado pela nossa fraqueza moral em outro momento. Nós fazemos isso agora, fazemos nessa vida, fizemos também. Então, muitas vezes tem essa carga. Dos desencarnados, em termos de... Essas pessoas se reúnem, vão ter experiências e vão trabalhar nesse ajuste. Mas esse ajuste será melhor feito e efetivado se tiver a luz dos ensinamentos de Jesus. Uma casa em oração, os ensinamentos de Jesus, as práticas da paciência, todas aquelas umas que a gente muitas vezes ignora ou não tem tempo para aquilo, nós sabemos que necessitamos colocar em prática, em primeiro lugar, dentro de casa. E dentro de casa, às vezes, é o lugar mais difícil. Às vezes somos até pacientes, até muito mais educados, mais generosos, mais suaves com pessoas em outros ambientes do que dentro da nossa própria casa. É uma tarefa difícil e começa ali, não adianta. Ali é uma enorme generosidade de Deus nos colocarmos juntos para trabalharmos essas questões. Nossas dificuldades, a dificuldade de um filho, que pode ser aquele filho que em um outro momento nós não demos o apoio e não demos o que ele necessitava para crescer. Então temos assim oportunidades múltiplas. E nós temos também os inimigos que podem não estar nesse plano. Nós podemos ter um inimigo aqui, ele pode desencarnar, e pode até ser que em algum momento, estamos aliviados, que bom, foi embora, estou livre dele. O que para um espírita já não é mais uma realidade. Nós sabemos que nós podemos ter inimigos desencarnados, que agora eles têm até mais liberdade para nos assediar, para se aproximar de nós, para sugerir uma má atitude, um mau pensamento, um mau julgamento do nosso próximo. Então, para um espírita, nós temos consciência de que o desencarne não é um fim das inimizades e nem dos ódios. Eles podem estar circulando, podem estar na nossa casa, inclusive causando perturbações que vão afetar toda a nossa família, nossa vida de várias formas. Eu queria colocar aqui uma coisa para vocês relembrarem. Então, a morte não nos livra dos nossos inimigos, senão materialmente, porque eles podem iniciar um processo de obsessão e até de subjugação, que é um caso mais grave, causando realmente transtornos mentais de várias natureza. Eu acho que vocês se lembram, alguns de vocês se lembram da novela A Viagem, aqui, uma novela que passou acho que há uns 30 anos, a segunda versão, que tinha o Alexandre, muito famoso, ele é um dos campeões de memes na internet como obsessor. E ele atormentava demais a vida do Theo, né, que era
O Theo era cunhado dele, e ele, em algum momento, se eu me lembro bem, era algo assim... Alguém me contou, tá, gente? Eu não assistia, eu era muito nova. Ele atormentava o Theo porque ele achava que o Theo era responsável pela morte dele, algo assim. Ele atormentou a vida do Theo. O Theo era marido da irmã amada dele. Então, ele atormentava a vida, não saía de perto. E era uma coisa muito forte, retratou-se muito bem esse caso. Então, é mais ou menos assim. Seu inimigo do passado, e às vezes de agora, que desencarnou, se você não resolver a situação, se você não tiver aberto a liberar o perdão para ele, ou pedir-lhe perdão por um mal que você fez, que muitas vezes a gente não elabora, não sabe, ou não encara, você pode atrair esse inimigo. Ele pode se aproximar e perturbar a sua vida em diversos níveis. Como que nós vamos fazer para evitar a ação dos nossos inimigos, os nossos queridos inimigos desencarnados? Porque a responsabilidade é nossa, é o nosso estado mental, a nossa vibração, o nível dos nossos pensamentos que vai abrir essas portas. Como que nós podemos atuar para evitar essa coisa? É mudando a nossa conduta, mudando nossos pensamentos, vigiando nossos pensamentos, vivendo em oração e tendo boa conduta, porque o seu inimigo chega, ele é uma pessoa como nós. Ele é sensível também a ver que você faz o bem, que você tem bons pensamentos, que você tem uma boa conduta, que você está tentando melhorar-se. Se ele vem, tenta sugerir aí uma má conduta, ele te vê assim ali em oração, você não vai melhorar também o ambiente dele? Será que isso não vai evitar a ação dele? Isso vai progressivamente. Então, a maneira de evitar a ação negativa dos nossos inimigos, nós temos múltiplas ações. Uma delas é nos transformar e melhorar a nossa conduta. Mas é claro, podemos orar por ele, pedir pelo bem dele, enviar-lhe boas vibrações, bons pensamentos, desejar que ele seja restaurado, que os seus sentimentos sejam pacificados em relação a nós. Nós podemos pedir. Identifique-os. Faça vamos fazer esse exame e verificar se aquele nosso desafeto que nos trata mal, que tenta nos passar a perna, puxar nosso tapete. Há tantas situações em que a gente não entende como que aquilo chegou naquele ponto. Porque muitas vezes a gente meio que... a gente tenta esconder a nossa culpa. A gente tenta não olhar muito, porque é desagradável. E a gente precisa reconhecer que muitas vezes tivemos uma ação, tivemos uma desatenção, ou fomos distraídos, ou fomos maldosos, e aquilo feriu, e aquilo gerou, às vezes era uma situação pequena que foi sendo alimentada por ele, por nós. Como que nós fazemos para melhorar isso? E se nós cometemos um erro muito grave no passado, tem solução? Tem. Nós estamos aqui para reparar, para nos corrigir dos nossos erros do passado. Como nós fazemos isso? Aplicando os ensinamentos de Jesus às nossas vidas. Em cada atitude, em cada ambiente, em cada pensamento. Orando a Deus, pedindo forças e pedindo paz e pedindo auxílio para não persistirmos naquele erro. Essa é uma maneira de evitar os processos de obsessão, ou pelo menos melhorar, ou suavizar, ou pedir socorro. Se o seu inimigo está ali, se você teve notícia que é um processo de obsessão, comece a trabalhar as suas orações, os seus sentimentos. Peça perdão. Muitas vezes não sabemos o que fizemos, mas um ato de contrição, um ato de pedido de perdão, um ato de humildade, talvez isso seja um bálsamo para o nosso inimigo. Como muitas vezes desejamos que aquele que nos fez mal,
Muitas vezes não guardamos um desejo secreto, um desejo íntimo de que ele reconheça o mal que nos fez e até nos peça perdão. Nós passamos por isso. Vamos aplicar isso a ele. Às vezes ele precisa desse bálsamo, ele precisa dessa oração. Quem sabe um dia ele chegando para atormentar a sua vida, ou te perturbar, ou te atrapalhar, vendo você orando por ele, isso já não dissipa, já não abre um momento de lucidez para que ele seja socorrido pela espiritualidade, encaminhado para um local onde ele vai se refazer. Então, temos múltiplas ações que podemos fazer. Olha, e isso, do que se trata isso? São atos de benevolência e de indulgência. Benevolência, olha só, qualidade de alguém que demonstra afeto e estima em relação a alguém. Boa vontade e bondade. Boa vontade, primeiro é o pensamento, a vontade, a boa vontade. A boa vontade para com os seus desafetos. É difícil. É fácil para alguém? Às vezes ter uma boa vontade ou um bom sentimento com alguém que nos fez, que nos desagradou, que nos magoou, que nos feriu. Isso é tão comum, porque nós esquecemos que nós fazemos isso também. Às vezes não é, às vezes, vamos pensar, às vezes pode ser não intencional. Muitas vezes é intencional. Alguém nos feriu, a gente revida. Alguma coisa que a gente sabe, a gente aproveita e faz e tem o ato, né? A gente não evita. A indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A indulgência é trabalhar essa boa vontade em perdoar, em olhar para o outro e ver que o outro também tem dificuldades como nós. Que nós estamos todos aqui no mesmo planeta, para os mesmos aprendizados, expiações e provas. Expiar nossos erros e as provas para mostrarmos, olha, melhorei. Agora eu vou passar pela prova e vou passar por uma prova semelhante e vou mostrar que eu estou um passo acima do que eu estive, um passo à frente. Uma das questões que entra nesse capítulo é uma frase muito difícil também. Se alguém lhe bater na sua face direita, ofereça-lhe a esquerda. Jesus disse isso. E é muito difícil de oferecer a outra face, né? Porque a gente imagina, vou me bater ou me feriu, vou falar, bata de novo. A gente é simplista nisso. Vamos tentar entender e pensar um pouco o que significa. Se alguém quer tomar a sua túnica, entregue-lhe também o seu manto. Se alguém quer obrigar-lhe a caminhar com ele 1000 passos, caminhe 2000. O que significa isso? Não revidar, não se vingar, não ter uma atitude semelhante. É ter a benevolência, a caridade de não alimentar aquele sentimento. Não é oferecer, não quer dizer que você não possa se proteger, não possa até ter um afastamento. Mas é não revidar, é ter um sentimento de não revanche. É não entrar ele vai tratar da questão de duelo, que talvez a gente não tenha tempo, mas não entrar num duelo mental com aquela pessoa, num duelo de emoções exacerbadas. É não devolver na mesma moeda. É pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem é não devolver aquele mal. Te feriu? Fica na sua. Faça uma oração por ele, faça por você, para você se fortalecer, faça por ele, faça pela pessoa que te feriu. Primeiro passo, dê um passo atrás. É muito difícil. Na verdade, a gente bota a mãozinha na cintura e dá um passinho na frente. Agora nós vamos para a briga. É isso. Oferecer a face é tudo bem. Porque senão, se você entrar naquele conflito, a coisa só se alimenta para os dois lados. Porque nós ainda estamos em aprendizado. Eu gostaria de mencionar... também tem aqui, evitar a maledicência, como foi falado lá para o Pedro, né? O Jesus falou para ele.
não regozijar-se com o mal que suceda ao seu inimigo. Nossa, como é difícil. Às vezes o seu inimigo está cometendo tantos atos contra você, contra outros. E aí acontece alguma coisa lá. Como é difícil a gente não pensar, viu? Não falei? Vai lá. Aqui se faz, aqui se paga. E há uma satisfaçãozinha aqui que a gente, muitas vezes não consegue nem disfarçar, né? Que a gente gostou daquela queda, daquele tropeço dele. Mas nós estamos em processo de melhora. Então nós vamos começar a trabalhar essa questão. Não regozijar-se com o mal e ainda regozijar-se com o bem que sucede ao seu inimigo. Você agradeça a Deus porque Ele foi. Por quê, gente? Porque Deus ama todos nós. Ele ama a mim, a você, você. E ao nosso inimigo também. Todos somos muito preciosos. Quem somos nós para odiar nosso inimigo se Deus o ama? Do jeito que Ele é, do jeito aceita e lhe dá oportunidades todo dia de melhorar, como Ele nos dá. Nós não somos superiores a Deus, não somos melhores para dizer, aquele ali não. Aquele ali não vou amar porque ele não merece. Nós podemos não ter o mesmo afeto que temos com alguém que nós amamos, né? Não é aquele carinho, aquele afeto. A gente nem se sente bem com ele, com o nosso inimigo. Mas é ter-lhe benevolência, indulgência, entendê-lo como um irmão que é amado como nós. Não adianta você se revoltar, porque ele também é amado. Mesmo fazendo tudo aquilo contra você e até pior, mas Deus ama todos. Nós estamos aqui, não é à toa. Né? Senão estaríamos muito iluminados em planetas muito superiores. Nós estamos na média, aí, uns mais iluminados, outros um pouquinho mais adiantados, mas em média estamos aqui pelas mesmas razões. Todos temos culpa no cartório, né? E também temos virtudes, não é só culpa, né? Não fizemos só coisas ruins, fizemos coisas boas. E faremos muito melhor. E deixaremos o mal para trás. Cada dia mais. Passo a passo. Então, é ter boa vontade com o nosso inimigo para uma possível reconciliação. A gente tem, às vezes, a gente espera que a pessoa peça perdão, e esse pedido de perdão nunca vem, não é? Puxa, a pessoa não percebe. É muito mais fácil esfregar na cara da pessoa o que ela nos fez. Né? E olha como você me magoou, olha como o alecrim dourado, né? Você me machucou, me feriu, me ofendeu, me maldisse por aí, me caluniou. Mas é tão difícil de você dar esse perdão, ou nós queremos que a pessoa se humilhe. Muitas vezes, se ele fez, tem que se humilhar. Mas nós, muitas vezes, não fazemos isso. Então, nós precisamos trabalhar essa boa vontade para a reconciliação. Vai ser assim, vou chegar nele e falar, olha, eu quero me reconciliar. Pode ser, mas pode ser que não haja meios. Então, faça o seu espírito conversar com o espírito dele. Peça para o seu mentor conversar com o mentor dele, do seu inimigo, e melhore essa situação. Comece o seu trabalho, porque você vai ficar em paz. Nós, fazendo isso, nós estamos trabalhando a nossa paz e protegendo o nosso campo de energias. Para que, se tiver uma vibração ruim, essa vibração ruim não vai penetrar no nosso campo. Então, são trabalhos, pequenas atitudes que nós precisamos incorporar no nosso dia a dia. Como fazer, né? E orar para que aquele sentimento ruim que ele tem sobre nós e que muitas vezes nós causamos, mesmo que a gente não tenha percebido, que a gente não admita, que aqueles sentimentos, aquela insegurança, aquela falta de confiança, de repente, que aquilo se amenize, que ele fique em paz. Vamos orar pela paz dos nossos inimigos. Nós estamos caminhando para o final, e eu gostaria de mencionar esse livro maravilhoso sobre reforma íntima, que é um termo que nós usamos muito na doutrina, na escola de aprendizes, essa reforma que nós precisamos fazer no campo das nossas emoções, dos nossos pensamentos.
das nossas condutas. Esse livro chama-se Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufaux. É uma escrita muito fácil e cada capítulo vem com uma nova abordagem e trata de questões que são muito claras e lúcidas, fazem muito sentido. E ela coloca nesse capítulo, é o capítulo 12, eu acho, algumas questões que nós precisamos observar e trazer para a nossa vida. Todos somos aprendizes nesse planeta, aprendizes de sermos pessoas melhores, de sermos melhores do que fomos no passado. Todos nós precisamos de amor, de perdão, de acolhimento, de indulgência para com nossos erros. Quando nós erramos, nós não esperamos, poxa, entende, eu estava mal naquele dia. Naquele dia eu tive um problema no trabalho, então eu estava muito nervosa, falei aquilo sem pensar. Nós não podemos oferecer isso ao outro que foi meio grosseiro, falou uma coisa atravessada para nós. Nós podemos dar um passinho atrás e pode estar tendo um péssimo dia, pode ter tido uma péssima noite, pode ter tido um problema com a esposa, pode ter tido um problema com o chefe que o humilhou. Será que nós não podemos dar um passo atrás e sermos indulgentes e fazermos uma oração? Olha, se não sabe o que fazer, faça uma oração por ele, pela vibração dele, pela sua vibração. Fique forte, fortaleça o seu campo de energia, a sua alma, o seu espírito. Controle seu pensamento. Ela fala aqui diversos pontos que nós deveríamos observar. Essa postura de aprendiz é uma postura de humildade, de quem está aprendendo. Nós estamos aprendendo. Todo dia eu vou fazer algo para eu refletir, para eu pensar, para vir um novo ensinamento que me ajude a tomar a melhor decisão. Observar-se a si mesmo e buscar dentro de si, conhecer suas emoções diante das situações e ver se aquela não está tendo, se você não está mais reagindo do que agindo. A renúncia ao que você já foi, a renúncia aos seus velhos costumes, a renúncia a ambientes que não lhe trazem benefício, a costumes que não lhe trazem vícios. Aceitação da sombra que muitas vezes ainda está presente em nós, porque somos luz, nós podemos refletir a luz de Deus, mas nós temos as nossas sombras, muitas vezes ampliada pelas nossas culpas do passado. O auto-perdão, que é a aceitação de que cometemos erros agora e antes, mas nós não tínhamos condições de fazer melhor naquele momento. Isso é perdoar-se. Não é passar a mão na cabeça, tudo bem eu fazer isso. Não, é uma disposição, olha, eu não tive condições de fazer, mas agora eu vou fazer melhor. É isso, o auto-perdão é trazer isso, essa renovação. Eu estou renovando meus votos comigo mesmo, farei melhor. Compromisso com a decisão de melhorar-se, vigilância dos pensamentos, que muitas vezes, quando estamos perturbados, aquilo vira um tornado, né? A coisa só aumenta, a gente alimenta e retroalimenta. Vigiar os pensamentos, quando eles estiverem perturbados, buscar algo que te tire daquela perturbação, uma leitura, um vídeo edificante, ouvir uma música mais elevada. Busque pequenas coisas, porque tem coisas, todos temos um prazer que nos ajuda a meditar e sair daquilo. Trabalhar, orar, que eu já mencionei, o trabalho pelo outro, estar disposto a servir. Não precisa ser uma obra, não precisa ser uma grande obra, mas servir em pequenas coisas. Pode ser servir, às vezes, um prato de comida que a gente muitas vezes nega na porta de casa. Às vezes acontece, estamos atrasados, não temos comida agora e também, não espera aí não que eu não vou fazer. Já, né? Acontece. Essa disposição de servir ao outro na necessidade dele. A tolerância para conosco também, porque a tolerância para com nossos erros é no sentido de falhei de novo.
mas você tolera e muda a sua disposição. Vou fazer melhor na próxima. Esse amor incondicional para com você, porque você é um filho de Deus, é um filho amado de Deus. Ele mandou Jesus para nos acolher, nos ensinar milhares de coisas. Como é um amor que a gente talvez não consiga mensurar, a gente talvez a gente não tenha condições pelo estado em que é espiritual, pelo nosso status espiritual ainda de perceber, mas nós podemos ir alimentando esse sentimento dentro de nós. Socializar-se em ambientes que têm um propósito do bem, o propósito de fazer o bem, de trazer o bem para dentro de si, buscar ambientes mais espiritualmente elevados, onde não haja tanta maledicência, onde se há maledicência, contorna, não entra. Eu acho que tudo isso ela sugere como elementos-chave para a nossa melhoria, nossa reforma íntima. E a caridade, que é esse sentimento muito amplo, que inclui benevolência, paciência. A caridade é o bem maior. E a caridade com o inimigo é um ato sublime, porque caridade com nossos amigos, nossos afetos, é muito fácil de fazer. Agora, com nossos inimigos, que é essa caridade de entendê-lo no seu destempero, na sua ofensa, naquele momento ruim, é um ato sublime de amor e um ato de testemunho para Jesus. Jesus, estou na sua, eu estou tentando, se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou conseguir, porque eu vou levantar, vou fazer uma oração, você vai comigo, você está comigo, seus mensageiros estão comigo, eu estou mais forte, todo dia. Estamos aqui todo dia, abrimos os olhos, agradecemos a Jesus, porque não estamos sós, nunca. E aqui eu vou terminar, aqui, desculpa, eu avancei 5 minutinhos, mas eu quero terminar. E eu gostaria de propor que vocês pensem agora, com muito carinho, com todo o amor que vocês puderem, em algum inimigo ou desafeto de vocês. Nós vamos fazer uma oração por ele. Cada um vai pensar nessa pessoa, vai destinar suas melhores energias, a sua maior boa vontade. Vai pensar que Jesus te ajude nisso, a desejar ao seu inimigo, ao seu desafeto, que está perturbando a sua vida, o melhor que há em si, que há em cada um, e essa energia será encaminhada a ele pela espiritualidade. Essa oração, ela é proposta no capítulo de preces espíritas, é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma oração para cada situação. Tem uma prece pelo bem que o seu inimigo recebeu, tem uma prece para que ele receba um certo bem, e tem uma prece destinada a ele. Aqui no final, até tem um trechinho que nós podemos até nem achar que seja possível, porque ele pede uma oportunidade de ser útil ao nosso inimigo. Talvez não seja o momento, mas a gente pode ir praticando aos poucos. Pensem nessa pessoa, pensem que essa oração, que ela leve paz, que ela leve uma boa energia para essa pessoa, para a família dela, para o seu ambiente de trabalho. Vamos envolvê-la nesse amor de Jesus, que é um amor incondicional por todos nós, por nós e por ela. E por todos que a circundam. E a oração é assim: meu Deus, eu perdoo a essa pessoa o mal que ele me fez e o que pretendia fazer-me, como desejo que me perdoeis, e que ele, por vez, me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Se o pusestes no meu caminho como uma prova, seja feita a tua vontade. Afastai de mim, ó Deus, a ideia de maldizê-lo, a qualquer sentimento malévolo contra ele. Que eu não sinta jamais nenhuma alegria pelos males que o possa atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que ele venha receber, a fim de não manchar minha alma com sentimentos indignos de um cristão. Possa a vossa bondade, Senhor,
ao tocar-lhe o coração, induzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal penetre no meu coração, porque o ódio e a vingança são próprios unicamente dos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja, pelo contrário, sempre pronto a estender-lhe a mão fraterna, a pagar-lhe o mal com o bem e ajudá-lo quando possível. Desejo, para experimentar a sinceridade das minhas palavras, que se me apresente uma oportunidade de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou por ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que anularia os méritos da minha atitude. Porque, nesse caso, eu bem mereceria as palavras de Jesus: já recebestes a vossa recompensa. Então, quando necessitarmos, tem essa prece. Se vocês não encontrarem as palavras, não precisa. O sentimento, a sua energia vai ser encaminhada. Mas se quiser colocar em palavras, visite esse capítulo, que esse capítulo te dá um guia. Essa oração pelos nossos inimigos, pelos que nos querem mal, pelos que nos maldizem. E que nós encontremos também pessoas que orem por nós, que nos considerando inimigos também sejam inspiradas a orar por nós. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer e vamos fazer uma prece de encerramento.